Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo no canal Binei Noah Brasil. Só para quem não sabe o que é a palavra Binei Noah significa os filhos de Noé em hebraico. O assunto de hoje vai ser sobre a Sefirot. Sefirot é a plural de Sefirah. Então a Sefirah ou a Sefirot são as emanações divinas. Vamos falar sobre as 10 emanações divinas, ou as 10 Sefirot. O Rabi Moisés de León, cabalista espanhol do século XIII, escreveu: as 10 Sefirot são o segredo da existência, o aparato da sabedoria, o meio pelo qual os mundos de acima e de abaixo foram criados. Segundo o Zohar, Deus deu a forma e conteúdo à sua criação através das 10 Sefirot. Toda a realidade, tanto espiritual quanto material, é criada por meio destas, que são vistas como forças fundamentais, recipientes da atividade de Deus. As Sefirot são canais através dos quais a energia divina flui, permeia e se torna parte de cada coisa que existe, criando assim uma corrente espiritual que liga e vivifica todas as coisas, impregnando-as da essência divina. As leis que regem o fluxo destas energias foram estabelecidas durante o processo da criação, que pode ser vista como uma progressiva transformação de níveis de energia espiritual. Nesta progressiva transformação foram criados universos espirituais paralelos, sendo o nosso mundo o último desta corrente. Vamos fazer um parênteses aqui e tentar dar uma explicação mais simples. Quando Deus criou o mundo, ele usou o Or Ein Sof, que é a luz eterna, a luz infinita. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol. Não tem nada a ver com a luz do sol. É uma outra luz, uma luz potentíssima, uma luz que emana direto de Deus. Como essa luz era muito forte para chegar aqui no ser humano, como tem relatos da época de Moisés, quando Deus apareceu no Monte Sinai, que Moisés teve que usar uma máscara depois, porque o brilho, a luz que ele tinha no rosto era tão forte que tinha várias pessoas, as almas saíam do corpo e já iam embora, de tão poderosa que era essa luz. Então Deus criou essas esferas chamadas Sefirot. E essas esferas foram condensando essa luz até que pudesse chegar no nosso mundo, tá bom? Então, em nosso mundo, a luz está mais afastada da sua fonte divina. Portanto, Deus está mais escondido de nós. Ele não está afastado, ele está escondido. Por isso, este mundo é espiritualmente inferior aos outros. Como eu já disse em outros vídeos, nós vivemos no mundo mais baixo que tem. Mas, ao mesmo tempo, é superior por ser a meta e o fim da criação divina. Tudo que existe, Deus criou para ter o ser humano, para a sua criação principal. Nós somos o fim da criação divina, ou seja, nós somos a meta principal de Deus. Nele, o homem, única criatura com livre-arbítrio, pode afetar por meio de suas ações o fluxo das energias divinas, criando mudanças de grandes proporções em mundos e outros mundos. O que isso quer dizer? Eu já expliquei isso também em outros vídeos, mas vou repetir aqui. A imagem divina, que foi criado como o livre-arbítrio. Então, nós somos a única criatura, a única criação de Deus que pode decidir por nós mesmos. Então, essa é a nossa imagem de Deus. Nós temos o poder de Deus. Deus deu esse poder para a gente. Diferente dos anjos e dos demônios, que eles não têm vontade própria. Eles fazem exatamente o que Deus os programou para fazer. O ser humano não. O ser humano tem o livre-arbítrio, ele pode decidir. Então, por isso que a gente pode mudar o mundo de uma maneira totalmente oposta ao que Deus decidiu. Com isso, poderá aperfeiçoar
o cosmo e fazer com que a criação vá aproximando-se de sua meta divina. Ou seja, o ser humano pode, com isso, aperfeiçoar o cosmo e fazer com que a criação vá aproximando-se da sua meta divina, que nós estamos longe disso ainda. Nos textos cabalísticos podemos encontrar enumeradas 11 sefirotes, 11 e não 10. No entanto, como duas destas, Keter e Daat, representam dimensões diferentes de uma mesma força, ambas se excluem mutuamente, por isso que usa-se falar de 10. Por isso a tradição geralmente fala de 10 sefirotes. 10 sefirot. O Zohar, livro do esplendor, a obra central da Kabbalah, de autoria do Rabbi Shimon Bar Yochai, no século II da Era Corrente. Mais tarde, a doutrina de Rabbi Isaac Luria centraram-se nas sefirot. Seu conceito aparece em outras obras, como Sefer Yetzirah, atribuído ao patriarca Abrão, e o Sefer Abair, de autoria do Rabbi Nahunia ben Akanar. As sefirot parecem estar envolvidas em um mistério de difícil compreensão, já que, além de serem puramente espirituais, possuem inúmeros e complexos níveis de significado, inúmeras interpretações e implicações. Podemos até vislumbrar como agem, mas só alguns sábios espiritualmente elevados, verdadeiros mestres da Torá, chegam a compreender sua essência e seus segredos. Por que então estudar ou preocupar-se com um assunto tão indecifrável? Porque, como escreveu o Rabbi Moisés de Leon, as sefirot são o segredo da existência e de nós mesmos. O segredo de como nos aperfeiçoamos, aperfeiçoando ao mesmo tempo o mundo à nossa volta. O que é uma sefirá? Cada sefirá é um modo ou um poder específico através do qual Deus governa e sustenta o universo. Por isso, as sefirot podem ser consideradas como atributos ou qualidades ou ainda vestimentas divinas. Quando pedimos a Deus que use conosco de sua bondade absoluta e nos abençoe com sua abundância, estamos pedindo para que ele se revele através do atributo da sefirá de Hesed. Podemos dizer que as sefirot são a matéria-prima do cosmos, o código genético, e pode ser identificado em todos os níveis e dentro de todos os aspectos da criação. Tudo o que foi criado, do mais espiritual ao mais material, do maior ao menor, toma forma através das sefirot. Segundo nossos sábios místicos, por este motivo, elas constituem o paradigma conceitual de se entender a criação. Então, a sefirot contém o quê? A luz divina, a luz que emana de Deus. Essa luz é que cria tudo. O Rabbi Isaac Luria, o Arizal, afirmava que as sefirot são tanto os instrumentos que Deus usa para dirigir o mundo, quanto as janelas através das quais podemos perceber o divino. A palavra sefirá é relacionada com várias palavras hebraicas. Saper, que significa revelar ou se comunicar, sapir, safira, brilho ou luminária, safar, contagem, número, e também com sefar, que significa limite, fronteira. Em sua essência, todas estas palavras têm conceitos interrelacionados e apontam para duas funções básicas da sefirot. Em primeiro lugar, são luzes, orot. A luz de uma sefirá é o fluxo de energia divina, como eu expliquei antes, que está em seu interior e serve para revelar ou expressar a grandiosidade divina. Em segundo lugar, são os vasos ou recipientes, kelim, que filtram ou revestem a luz infinita que as preenche. Trazem essa luz desde a fonte de todas as fontes
raiz de todas as raízes, o Deus infinito, o Ein Sof, até nosso mundo finito. Como em outros vídeos e nas aulas escritas que eu envio, Ein Sof é o infinito, é Deus, Deus o infinito. Sem estes filtros ou vestimentas, a criação seria totalmente dominada pela luz divina. Em sua trajetória espiritual, a luz vai diminuindo, possibilitando que a criação se aproxime do Criador. Para tentar entender esses conceitos, pensemos por um instante no Sol, uma das menores estrelas criadas por Deus neste universo. Apesar de posicionado a milhões de quilômetros da Terra, sua energia nos dá luz e calor indispensáveis. Mas se tentarmos fitá-lo, sem proteção, sua luz nos cegará. Assim é com a Sefirot. Imaginemos uma nave espacial tentando aproximar-se do Sol. O calor e a energia a aniquilariam. Do ponto de vista humano, as Sefirot podem parecer possuir existência múltipla e independente. Uma Sefirá representa a força e o poder do julgamento rigoroso. Outra, a bondade e o amor. Outra, a misericórdia, e assim por diante. Porém, a Sefirot e o Ein Sof formam uma unidade, uma existência única. Moisés Cordoveiro, cabalista do século XIV, escreveu a este respeito: para ajudar-te a conceber o processo da emanação da Sefirot, imagina a água que escorre por vasos diferentes, de diferentes cores. Branco, vermelho, verde e assim por diante. À medida em que a água se espalha nesses vasos, parece adquirir a cor do vaso, embora seja desprovida de cor. Deu para entender? Parece que ela assimila a cor do vaso, mas na verdade ela não tem cor nenhuma. A mudança da cor não afeta a água, mas apenas a nossa percepção dela, ou seja, a mudança da cor não afeta a água em si, apenas a nossa percepção da água, aonde ela está indo, para onde ela está se conduzindo. O mesmo acontece com a Sefirot. A essência não muda, só parece mudar quando escorre dentro dos vasos. De onde vem o processo de emanação numa interpretação mística? O primeiro capítulo de Gênesis, ao relatar a criação, descreve o início mais primordial. Revela o processo da saída de Deus das profundezas dele mesmo e a emanação das 10 Sefirot, ou seja, sua emergência de dentro do Ein Sof, Deus infinito. Para se referir a Deus, os cabalistas mais antigos cunharam o termo Ein Sof, que significa literalmente infinito, ou aquele que não tem fim nem limite. Um dos axiomas básicos da Kabbalah é que o homem não tem meios de entender Deus, infinito e imutável, nem tampouco os seus motivos. A gente não consegue entender Deus, por mais que todo mundo tente entender e explicar Deus e os motivos dele, a gente não consegue e nem vai conseguir. Porém, apesar de Deus ser ilimitado e oculto, ele se revela a nós parcialmente na medida em que cada um de nós podemos reconhecer o seu poder e sua existência através da criação das 10 Sefirot. Em contraste com este Deus pessoal da Sefirot, Ein Sof representa a transcendência absoluta de Deus. Segundo o Rabbi Isaac Luria, no início do início, a luz de Deus infinito, Or Ein Sof, preenchia toda a realidade, pois Deus é a própria realidade, sem início e sem fim. Nada havia além da luz divina, pois nada pode manter sua própria existência dentro do Ein Sof. Para que o universo passasse a existir como entidade independente, Deus se ocultou e se retraiu, cedendo espaço para a sua criação.
Esta ação não diminui de modo algum a perfeição divina. Este conceito de ocultamento da luz divina é chamado nos textos cabalísticos de tzimtzum, contração. Esta contração resultou no aparecimento de um espaço vazio, um vácuo, um ponto no qual o universo passou então a existir. Rabbi Haim Vital, cabalista e discípulo do Ari, ao explicar o processo desta retratação divina, tzimtzum, dá o seguinte exemplo: a luz retirou-se como a água de uma lagoa quando agitada por uma pedra. Quando a pedra cai na lagoa, a água que está naquele exato lugar não desaparece, mas se afasta, incorporando-se ao restante das águas. Dessa forma, a luz retraída convergiu-se para o além e no meio ficou o vácuo. No vácuo primordial criado por este tzimtzum, passou a existir a ausência da luz, a escuridão primordial. Neste vácuo, Deus emanou um raio que serviu de condutor da luz divina. A revelação inicial dentro do vazio primordial é a revelação da luz. Em Gênesis, a primeira declaração explícita da criação foi: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. A partir deste raio de luz, as 10 sefirot emanam de forma sucessiva e em ordem específica. E através destas, que Deus, por sua vontade, limita sua luz e manifesta qualidades específicas que suas criaturas podem aprender e absorver, de uma forma simplificada no decorrer do processo de emanação da Sefirot, são criados 5 universos paralelos. Então, no decorrer desse processo de emanação da luz, da Sefirot, são criados 5 universos paralelos, Olamot, quase todos espirituais em sua essência. O primeiro, Adam Kadimon, o homem primordial, é completamente ligado e unido ao Ein Sof. Na realidade, não poderia ser chamado de universo. Segue-se o Atzilut, o mundo da emanação, Beriá, o mundo da criação, e Yetzirá, da formação, e por último, Asiá, o mundo da ação, no qual vivemos. As 10 emanações divinas, apesar de Deus ter se ocultado, continua intimamente conectado à sua criação, pois sem ele, Deus, sem Deus, nada existe. Como vimos agindo como um canal de ligação entre Deus e a sua criação, as Sefirot permitem a Deus, infinito e ilimitado, interagir com sua criação finita e limitada. É através destas que o ser absoluto se revela e se conecta com sua criação. A simples relação de seus nomes não vai transmitir adequadamente sua essência. Além disso, temos que ter em mente que as imagens e símbolos são usados apenas para a nossa compreensão, pois não expressam o mistério da criação e tem que ter cuidado ao abstrair os conceitos. A configuração gráfica da Sefirot em textos cabalísticos é uma composição vertical ao longo de 3 eixos paralelos. Textos cabalísticos usam vários nomes quando se referem à mesma. Uma árvore, Etz, uma escada, Sulam, ou imagem celestial de Deus, Tzlen Eloquim. Neste caso, a configuração lembra um corpo humano. Segue-se a ordem de emanação da Sefirot. Keter, coroa, representa a onipotência e a onipresença de Deus, a vontade divina absoluta, a soberania e autoridade de Deus sobre todas as forças da criação. É a primeira e mais elevada das Sefirot. E está além de qualquer compreensão. Então não adianta querer compreender que não vai conseguir. De tão inexprimível, às vezes, nem é incluída entre as 10 Sefirot. É a mais próxima da fonte divina. É a base de toda a criação.
Keter transcende as leis que governam o universo, pois estas só passam a existir após a emanação da Sefirot de Chokhmah e Binah. A Kabbalah refere-se a esta Sefirá como o mundo da misericórdia. Chokhmah, sabedoria. É o pensamento puro que Deus utiliza para o funcionamento do universo. É o poder da luz original. A força primordial usada para criar os céus e a terra. Chokhmah é a inspiração inicial da qual o cosmo evoluiu. É vista como a planta usada para a criação do universo físico e espiritual, pois contém potencialmente todas as leis que vão reger a criação e os axiomas, fundamentos, que determinam como estas leis funcionam. É a raiz dos elementos espirituais, fogo, água, terra e ar. Sua essência é também incompreensível para nós. Binah, entendimento, a compreensão lógica. Com sua emanação é criado o sistema lógico pelo qual os axiomas, os fundamentos de Chokhmah, são delineados e definidos. Através da Binah, que podemos começar a entender os axiomas, fundamentos, tanto da criação quanto do nosso próprio ser. Da'at, conhecimento, a lógica aplicada, de modo diferente das duas anteriores. Não é apenas o acúmulo, mas também a soma de tudo o que é conhecido. É a capacidade de juntar as informações básicas e fazê-las funcionar logicamente. Quando o Keter se manifesta, Da'at se oculta, já que as manifestações, interna e externa, respectivamente, da mesma força. Ou seja, Keter se manifesta, Da'at se oculta, já que Da'at e Keter são manifestações interna e externa, respectivamente, da mesma força. Resed, graça, amor e bondade, que nos beneficiam, a grandeza, Gedulá, do amor. Esta Sefirá representa o dar incondicional, o altruísmo, o impulso incontrolável da expansão. É Deus dando às suas criaturas, de forma irrestrita, abrindo todas as portas da sua abundância. Deus usou este atributo como um instrumento supremo no processo da criação. Gevurah, poder, justiça, o julgamento severo. Din, as forças para disciplinar a criação. Gevurah representa a contração e restrição à criação de barreiras. A autolimitação divina foi indispensável para a criação do cosmos. A Kabbalah se refere a esta como Midat Adin, a medida ou atributo do julgamento do rigor. Esta Sefirá direciona a energia espiritual para atingir uma meta específica. É a força que permite o controle para podermos vencer tanto nossos inimigos internos quanto os externos. Tiferet, beleza no sentido da harmonia. E a combinação da harmonia e da verdade, dando espaço para a compaixão. Esta Sefirá está associada com o poder de conciliar as inclinações conflitantes de Resed e Gevurah, para que haja compaixão. Na Kabbalah é designada como Midat Arahamim, o atributo da misericórdia. A alma do homem emana esta Sefirá pela união desta qualidade com Malchut, o corpo. Netzach, vitória, eternidade, resistência. Esta Sefirá representa a imposição divina. É o domínio da conquista ou a capacidade de vencer. Representa o motivo primeiro da criação, a capacidade de vencer o mal. Od, esplendor, empatia. Esta Sefirá permite que o poder e energia repassados sejam apropriados e aceitáveis a quem os recebe.
É responsável pela criação dentro de uma relação do espaço deixado para o outro. A qualidade espiritual de Od salienta o atributo da humanidade e conhecimento. Od representa também a submissão que permite a existência do mal. Yesod, fundação, alicerce, representa a reciprocidade ideal numa relação. É o meio de comunicação, o veículo de transporte de uma condição para outra. Representa o lugar do prazer espiritual e físico, o vínculo mais poderoso que pode existir entre os dois indivíduos, como entre o homem e Deus. A aliança entre Deus e Israel, o Brit Milá, circuncisão. Malhut, o reinado. E a Shekhinah, o aspecto imanente de Deus neste mundo. É o mundo revelado onde o potencial latente é concretizado. É o poder que Deus nos deu para receber dele. Como símbolo do receber, esta Sefirá é caracterizada como aquela que não tem nada próprio. É um Keli, um mero recipiente. Malhut é o último elemento de uma corrente que se inicia na vontade divina e encontra sua realização neste mundo. Aquele que recebe pode dar de volta, tornando-se, além de receptor, um doador. As Sefirot são refletidas no homem e, desta forma, o homem compartilha o divino. A pessoa que somos é determinada pelas Sefirot no mundo da ação, pois são as bases de nossa personalidade individual. O cabo condutor ou canal através da qual estas se manifestam é a nossa alma. Então, é mais ou menos isso. Sefirá, pessoal, Sefirot, é bem complicado, é difícil de entender, mas eu tentei aqui resumir um pouco, dar um pouco de entendimento o que significam as Sefirot na Kabbalah e a importância delas na criação e como elas ajudaram a essa luz, que é a luz que emana de Deus, chegar até a gente. E pela Sefirot é como a gente manifesta a nossa personalidade, tá certo? Então, espero que tenham gostado. Eu sei que é bem complicado, mas a ideia é descomplicar a Kabbalah nesses vídeos. Como vocês podem ver, estou mais uma vez num quarto de hotel, estou em Las Vegas a trabalho. E na segunda-feira agora, dia 2, eu já chego de manhã no Brasil e à noite pretendo fazer a live, como sempre, às 8 horas da noite, e responder ao vivo. Essa aula vai ser sobre respostas da semana passada. Então, até lá, um grande abraço. Se tiver dúvidas, pode escrever aí nos comentários do vídeo e eu respondo assim que possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.
Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.